A paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um conhecendo para viver mais a palavra de Deus. Conhecendo e Vivendo a Palavra do Senhor. Então, que você aí realmente esteja preparado para conhecer mais dessa palavra e viver mais dessa palavra em nome de Jesus. Bom, nós estamos aí numa série de estudos falando sobre a segunda volta de Jesus. O tema é bastante interessante e muitas vezes parece repetitivo, mas a Bíblia ela nos traz muitas referências da volta de Jesus, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Então, nós temos que ir devagarinho, ainda que pareça repetitivo. Então, nós já falamos sobre se estamos próximos do fim do mundo, como será o fim, sinais do fim. E hoje nós vamos falar sobre o fim dos tempos. Nós temos aí, são 12 estudos no total, perdão, e nós vamos devagarinho, nós não temos pressa, né? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento, então pode ser até que a gente termine esse estudo aqui. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o fim dos tempos. O que vai acontecer ou quando vai acontecer isso aí? Bom, uma coisa que a gente sempre vai falar é que Jesus está voltando. Então, Jesus está voltando desde que ele ressuscitou da cruz, ele está voltando, né? Mas você e eu não temos que estar preocupados nem tampouco desesperados. Se a nossa fé está em Jesus e se o nosso caminhar está nos caminhos de Jesus. Agora, se não está, ainda nós temos tempo para realinhar nossa vida. Ou nós vamos passar a eternidade, na verdade, no inferno. Aí depende de cada um. Então, nós temos que estar preparados. E a nossa preparação, ela é diária. Diariamente. Ah, pastor, mas não tem um jeito da gente se preparar de uma vez? Na verdade, não, querido, porque a cada dia nós somos assolados por algumas situações na vida e cada uma das situações é para nos treinar para a próxima etapa, que é a eternidade, né? Então, na verdade, nós estamos num processo de preparação, e a nossa preparação é diária, assim como o nosso processo de transformação, que a gente se transforma um pouquinho a cada dia, verdade? Então, devagarinho a gente vai caminhando. Bom, mas o que diz a Bíblia sobre o fim dos tempos? Muitas coisas a Bíblia diz. Então, a gente vai ressaltar aqui algumas coisas. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aleluia. A Bíblia diz que o fim dos tempos, né, Jesus vai voltar, né? E as nações serão julgadas, e quem é salvo vai viver com Cristo, e quem não é salvo vai para o inferno. Mas essa volta de Jesus, ela pode acontecer a qualquer instante, né? Então, que Jesus vai voltar, isso aí é iminente, isso aí a gente não tem nenhuma dúvida, né? E todo olho verá. Então, você imagina como vai ser tremendo a vinda de Jesus, porque todo olho vai ver a vinda de Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele continua falando para a gente aqui em Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, Jesus voltará, todos o verão, e
os seus anjos vão vir para quê? Os seus anjos vão vir para reunir os seus filhos. Ah, pastor, então vai reunir todo mundo? Não, não é todo mundo. Ele vai reunir os seus filhos. Então, nós temos que entender que Deus, ele não tem sobrinho, ele não tem enteado, ele não tem neto, ele tem filhos. E para ser filho de Deus, para que a gente seja filho de Deus, nós temos que ser enxertados na videira, e a videira se chama Jesus Cristo. Para sermos filhos de Deus, nós temos que aceitar a Jesus como o Senhor da nossa vida, não é? E temos que caminhar conforme os ensinamentos dele, conforme os ensinamentos que Jesus deixou para nós. E ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Então, nós vimos, quando nós estudamos sobre o Espírito Santo, que você e eu somos a igreja, que você e eu somos o templo do Espírito Santo, somos a morada do Espírito Santo. Ah, pastor, quer dizer que cada um tem um Espírito Santo? Não, cada um tem o mesmo Espírito Santo, né? Dentro de nós. Então, ele vai levar a igreja, ele vai levar o templo, ele vai levar você e eu. Ele não vai levar o edifício onde a gente congrega ou a gente se reúne para louvar o Senhor, né? Atos capítulo 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, esse dia está estabelecido. Você e eu não sabemos quando, tampouco Jesus sabe quando, somente Deus sabe. E ele vai vir o quê? Fazer justiça. Ele vem levar a igreja, mas ele vai julgar. Ele vai julgar a raça humana. E aqueles que são de Cristo vão para Cristo. Vão viver a eternidade com Cristo. E aqueles que não forem de Cristo virão a eternidade no inferno. A coisa é simples assim. Ah, pastor, mas será que não tem aí muita alegoria? Será que inferno existe mesmo? Pois é, querido. A Bíblia diz que sim. Se você crê na Bíblia, e eu creio na Bíblia, então o inferno existe. Agora, se você tem dúvida, é porque você não crê na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, você não pode crer em Jesus. Porque a Bíblia, ela fala do plano de Deus para a nossa vida, e o plano de Deus se chama Jesus Cristo. Então, se você não crê na Bíblia, tampouco você vai crer em Jesus. Se você não crê na Bíblia, não crê em Jesus, então você não vai crer na eternidade, você não vai crer no céu e tampouco no inferno. Então, eu não posso fazer nada. Na verdade, quem tem que fazer alguma coisa é você. Se você tem alguma dúvida, né, entra aí no seu quarto, quietinho, você e Deus, e fala com ele. Eu vou dizer para você uma coisa, ele vai te responder. Porque ele responde. E ele não responde somente através da Bíblia, né? Ele responde das formas mais variadas possíveis. Então, o julgamento ele vai acontecer. E aí não tem por onde a gente sair. Bom, a gente sabe que Jesus vai voltar, né? A gente sabe que Jesus está chegando, né? E a gente vê isso em Atos capítulo 1, versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ao céu virá do modo como os vistes subir. Ou seja, Jesus vai voltar. E isso é uma certeza. A palavra diz que ele vai voltar, não é? E ele não vai voltar em espírito, não, ele vai voltar fisicamente. Da mesma forma que você viu ele subir, ele vai voltar. Então, Jesus virá. Mas tem duas ordens aí que a gente tem que entender, né?
A primeira está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Ou seja, tem uma ordem. A primeira ordem é a palavra do Senhor, né? A palavra de ordem do Senhor, né? Aí vem o arcanjo e vai soar a trombeta, e a trombeta soando, a gente começa a ver toda aquela magnitude de Jesus vindo nos céus. Ele descerá dos céus, né? E ele diz que tem uma ordem. Qual é a ordem? Os mortos ressuscitarão primeiro. Bom, isso aí é um tema que a gente pode falar aí durante bastante tempo sobre a ressurreição, não é? O que eu vejo é que realmente o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, se você der uma olhadinha desde o início da carta de 1 Tessalonicenses, você vai ver que os cristãos de Tessalônica, eles simplesmente, como Jesus vai voltar, então para de trabalhar, ninguém faz mais nada, e não. Então Paulo quis dizer para eles, olha, isso aí pode não acontecer no seu tempo, isso aí vai acontecer mais para frente, a gente não sabe, ninguém sabe. Então, olha, a ordem é essa aqui, os mortos ressuscitarão primeiro. Então, a primeira ordem é essa, Paulo nos ensina, mas ele dá a segunda ordem aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, nós temos aí a segunda ordem. E qual é a segunda ordem? Os vivos que ficaram vão ser arrebatados. A gente pretende fazer um estudo aqui para a gente colocar cronologicamente como é que as coisas aconteceram, acontecem e vão acontecer. Mas aí, Paulo já dá uma dica, né? Que os vivos que ficarem, se Jesus voltar agora, você e eu estamos vivos, os vivos que ficarem, eles serão arrebatados no encontro glorioso com Jesus, né? No encontro glorioso com Jesus. Mas Jesus, ele fala um pouco mais sobre isso, né? Então, a lição de casa que fica para você é você ver a ordem de Jesus lá em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46, onde Jesus descreve como é que a coisa vai acontecer. Então, em nome de Jesus, né? Os mortos vão ser ressuscitados e os povos serão julgados. Satanás será destruído e os ímpios que rejeitaram a Cristo irão para o inferno. Mais ou menos a coisa vai funcionar assim. Mas ainda, né, a coisa não para por aí. A gente sabe que Jesus vai voltar. E em 2 Pedro, Pedro nos dá uma dica, lá, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, o fim vai acontecer e a terra vai ser destruída. Jesus, ele promete para você o quê? Um novo céu e uma nova terra. Vai ser destruída, não importa como ela vai ser destruída, não importa como ela vai ser refeita. Na verdade, isso aí não cabe a nós determinar como é que a coisa vai acontecer. Se vai ter uma construtora celestial reformando a terra, isso aí não compete a nós, né? O que compete a nós é saber que o fim está chegando, é saber que
A terra vai ser destruída. É saber que os ímpios serão julgados, ou seja, todos nós seremos julgados. E no julgamento, aqueles que caminharam com Jesus vão para o seu lado direito, e aqueles que não caminharam com Jesus vão para o seu lado esquerdo. Ou seja, o lado direito é a eternidade com Cristo e o lado esquerdo é o fogo eterno. Né? Então, é o inferno que as pessoas vão estar passando. Efésios capítulo 1, versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, todas as coisas juntas, todas as coisas unidas, tudo vai convergir aonde? Em Jesus. Tudo converge para Jesus. Ou seja, o céu e a terra convergem para Jesus. Ou seja, tudo converge para Cristo. Então, Jesus vai voltar e tudo vai estar convergindo para Ele. Todas as coisas estarão unidas em Cristo. Você goste ou não. Eu goste ou não. Porque, na verdade, isso aí é o que diz a palavra do Senhor. E Jesus vai voltar mesmo. E Jesus está voltando. Agora, quando isso vai acontecer? O ser humano ele tem a necessidade de ter o domínio das coisas. Eu falo por mim, eu gosto de ter o controle das coisas. Né? Mas nem tudo a gente consegue controlar. Nós temos que caminhar pela fé que nós temos em Cristo. Então, muitas coisas têm acontecido. Né? Por exemplo, nós saímos aí de 2 semanas de Covid, mas graças a Deus nós estamos bem. Agora, e se o Senhor nos recolhesse no Covid? Aleluia! Eu não tenho que me desesperar. Eu posso te dizer que não foram 2 semanas tranquilas, não foram 2 semanas de férias, né? Mas foram 2 semanas bastante duras. Mas quando a tua fé e a minha fé está em Cristo Jesus, com Covid e sem Covid, com epidemia, sem epidemia, não importa. Se tudo converge para Cristo. Agora, a gente sabe que o fim está chegando e muitos de nós queremos saber quando será o fim. E a gente vai lá de novo para Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, não fica preocupado quando vai ser. Porque, na verdade, ninguém sabe. E por mais que a gente queira ter o controle, nós não sabemos. Isso está na mão de Deus. Isso não depende de você e de mim. E o Senhor Jesus continua lá em Marcos capítulo 13, versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ou seja, nós temos que estar preparados. Esteja preparado, porque Jesus pode voltar hoje, pode voltar daqui a 100 anos. A gente não sabe. Nós não sabemos, ninguém sabe o tempo. Né? Agora, você me perguntaria assim, pastor, mas como é que eu posso estar preparado? Abra a tua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, a gente começa, né, sabendo que o fim está próximo e a gente começa a consolar uns aos outros. Ou seja, nós estamos consolados através de Jesus Cristo. E, na verdade, o fim do mundo é bom. É bom por quê? Porque nós vamos passar a eternidade com Cristo. Ai, pastor, mas essa vida está tão boa. Pois é, querido, você não sabe como vai ser a eternidade. Se você e eu estivermos com Cristo, a eternidade vai ser infinitamente melhor do que o que a gente está passando aqui. Ainda que você tenha uma vida boa, uma vida abundante, ainda que você tenha aí muito dinheiro, carros, enfim, o que você tenha, né?
a eternidade vai ser infinitamente melhor. E você e eu temos que estar preparados, né? Porque realmente a gente não sabe, né? Não, nós não devemos ter medo do fim do mundo, porque o fim é bom, né? O fim do mundo é bom. A vinda do reino de Deus é uma grande coisa para a minha vida e para a tua vida. E a gente vê aqui Pedro falando de novo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, Pedro já dá aqui uma dica da nossa preparação, né? Tudo vai acabar, a gente já viu isso, mas como está o nosso procedimento? Como é que está a nossa vida cristã? Nós falamos no domingo passado sobre a identidade cristã. Como é que está a nossa identidade com Cristo? O nosso proceder é a nossa preparação, né? Como é que nós estamos esperando, né? E apressando a volta de Jesus? Eu espero a volta de Jesus com a minha santificação, eu espero a volta de Jesus com a minha identidade cristã cada vez mais próxima de Jesus. E eu apresso a volta de Jesus quando? Quando eu cumpro o ID. Eu tenho que pregar o evangelho. E eu falava com uma pessoa semana passada e falava com ela sobre isso também. Muitas vezes a gente está preocupado em pregar o evangelho. Esquecemos de viver o evangelho. A maior pregação do evangelho para você e para mim é nós vivermos a palavra do Senhor. É vivermos aquilo que a gente tem aprendido de Jesus. E a gente sabe, né, o que é que vai acontecer, né? Pedro já dá uma dica aqui para a gente, né, que os céus serão incendiados, os céus serão desfeitos, essa terra, o novo céu, a nova terra, perdão, vão ser estabelecidos aqui. Então, você e eu, nós temos que estar preparado para isso. Nós temos que estar esperando ansiosamente essa volta de Jesus e apressando essa volta de Jesus. E como é que eu me preparo? Aceitando a Jesus. Eu não sei se você está preparado. Se você não está preparado, querido, agora é hora. Agora é hora de você aceitar Jesus como Senhor da tua vida e começar a viver esse evangelho. O evangelho da graça, o evangelho do amor. Não fica preocupado com denominação ou com igreja ou com religião, mas se preocupar em estar com Jesus. Como é que está a tua vida com Deus hoje? Como é que está a tua identidade cristã? Aceita Jesus. Né? Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente vai estar andando com você, para que você possa aceitar a Jesus como o único Senhor da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Bom, te vejo na próxima quinta-feira com um novo estudo aqui sobre o final dos tempos, né? E na próxima quinta-feira nós vamos falar quando será o fim. Não perca, né? Quando será o fim? Ah, pastor, você vai dar uma data? Quem sabe, né? Quem sabe eu vou dar uma data, né? Se eu der uma data aqui para você, você pode queimar em nome de Jesus, porque ninguém sabe, né? Mas quando será o fim? A gente vai falar na próxima semana. A gente convida você a participar das nossas comunidades, né? Nossa comunidade de crer, tanto em português quanto em espanhol. Nós estamos juntos aí, fazendo a obra do Senhor e fazendo o mais rápido, né? Para que a volta de Jesus seja apressada, para que você e eu possamos viver a eternidade com Ele. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Espero você no domingo.
no domingo nós temos aí o culto da família, e você é o nosso convidado. Você chama aí a tua família, teus amigos, teus vizinhos, e vamos juntos louvar esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.